A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas de ouro, e o seu rosto era como um rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro aí passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 mais. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como uma cabeça de leão, e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Ok. Texto simples, fácil. Tentar montar um desenho. Tentar montar desenho disso é complicado. Na verdade, assim, o quinto e o sexto selos são a sequência do que a gente estava vendo em relação a... A gente parou na quarta trombeta com a queda do Império Romano. A estrutura de Odoacro, o rei dos Eros, a decadência do Império Romano e a queda dele em 476. O quinto e o sexto selo é a sequência disso, que é a queda do Império Romano Oriental. Ou seja, o modelo bizantino, a queda do modelo bizantino e depois a ascensão do modelo islâmico na cultura oriental. Então, essas estruturas que tem aqui nessas descrições têm a ver, em primeira instância, no caso da quinta trombeta, a descrição da ascensão de Maomé, o novo apóstolo daquilo que seria a contrafação do modelo bíblico cristão, tendo o mesmo Deus. Então, se você for olhar a história de Maomé, as propostas de Maomé, elas vão se alinhando com essas coisas que a gente vai vendo na descrição aqui do quinto selo. Por exemplo, a questão do anjo Apolion, aquele que o anjo estava sobre ele. Se você olhar a história de Maomé, ele vai dizer que o anjo Gabriel veio sobre ele, lhe deu uma mensagem, e essa mensagem é a que ele passa para o estabelecimento do islamismo.
E aí todas as conquistas propostas a partir de Maomé se fazem pela guia desse anjo que está sobre ele. O texto bíblico diz que esse anjo vem do abismo, enquanto Maomé diz que o anjo que ele recebeu foi Gabriel. E na realidade, pela sequência do que acontece na história do islamismo, você sabe que não é Gabriel, que é sob outro poder que Maomé está sendo guiado. Aparece aqui algumas referências das couraças e da forma como esses sujeitos são descritos nessa batalha que aparece aqui no texto do quinto selo. Se você olhar, isso aqui tem a ver com os brasões e com as armas do mundo islâmico. Aquela cauda de escorpião que aparece aqui é a espada islâmica, é o símbolo da espada islâmica que está no escudo e na própria espada, aquela espada curva dos modelos islâmicos, depois dos turcos e otomanos, que também seguem o mesmo padrão. A forma de descrição desses animais que aparecem aqui e desses cavalos tem a forma do exército muçulmano, do exército islâmico. Se você for olhar as fotos da época, você vai estar vendo nitidamente essas figuras que vão sendo apresentadas aqui no quinto selo. Aqui diz que eles não destruiriam os povos ou as terras e nem as mulheres, tal, mas produziriam tormentos contínuos sobre eles. Se você for olhar as batalhas orientadas por Maomé, você vai ver exatamente isso acontecendo. Ele decreta que as mulheres e os guerreiros que tivessem fé deveriam ser preservados, porém lhes deu o direito de serem atormentados por vários meses. E aí todo mundo podia torturar, atormentar esses produtos da invasão, esses prisioneiros da invasão, mas não devia matá-los, só atormentá-los. Isso também faz parte do texto que a gente vê descrito aqui no quinto selo. A segunda parte, que é o sexto selo, tem a ver com o Império Turco Otomano, porque a descrição do rio Eufrates são os povos que viviam naquela região. Então toda essa abordagem aqui do sexto selo vem para esse segundo bloco de reinos que fazem parte dessa fase da história. Ou seja, isso aqui fecha a decadência completa daquilo que era o mundo oriental, domínio oriental do Império Romano ou do Império Bizantino, e a ascensão desses povos formando o que é o que a gente conhece hoje do Oriente Médio, aquela região toda do Oriente Médio. O fim dessa história, o fim desse bloco, é a abertura da sétima trombeta, que a gente não vai entrar, mas todo o detalhe da abertura da sétima trombeta tem a ver com o final da história. Ou seja, esse bloco todo da decadência do mundo bizantino e da decadência do Império Romano Oriental e da ascensão do mundo islâmico, do mundo muçulmano, e hoje o domínio absoluto daquela região pelo mundo muçulmano, prepara a próxima fase da história, que é você tem cristalizado no mundo de cá, no modelo ocidental, o cristianismo oficial, e no mundo oriental, o islamismo como crença básica. Portanto, os dois grandes modelos de falsidade estão estabelecidos no mundo, a falsidade cristã e a falsidade do modelo israelita, que é o modelo islâmico. A próxima fase da história é o fim dela, que é a última trombeta. A última trombeta marca o processo final, que ainda não ocorreu, que são aqueles eventos ligados à vinda de Jesus. Então, basicamente o que a gente tem nesse capítulo 9, aí são os detalhes da história. Se a gente for passar esses detalhes, a gente fica o resto da noite só lembrando as batalhas desse período. Tá? Mas na realidade são esses dois grandes blocos que abordam o quinto e sexto selos. Mas ele colocado isso aí como se fosse ao lado do Império Romano, então? O Império Romano ele tem o lado ocidental dele e tem o lado oriental. Lembra que Roma teve a cisão, né? O mundo bizantino, o pessoal de Constantinopla, etc., e o mundo ocidental, cuja capital era Roma. Essa divisão do Império Romano, com a queda do Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental ainda persiste durante algum tempo. A decadência dele se dá pelas invasões islâmicas e pela estruturação do mundo islâmico contra o modelo romano. Lembra que o mundo islâmico vai até a invasão de Jerusalém. Ele vem com os processos de batalha, derrubando toda a estrutura bizantina até a invasão do que é a Palestina. E aí a Palestina deixa de ser mundo israelita para ser mundo islâmico. Até o restabelecimento do Estado de Israel, mas isso já é século XX. Então
a queda do Império Romano Oriental implica a invasão do mundo islâmico ao território anteriormente ocupado por Israel. Ou seja, eles vêm crescendo desde da estrutura oriental até a invasão completa desse mundo. Maomé, você já até falou uma vez, Maomé aparece em que ano mesmo? Você vai ter isso a partir do ano, acho que vai ser 400 ou 600, acho que vai ser 600 e pouco. 600 e pouco da era cristã, eu acho que eu tenho aqui a data de surgimento dele. Eu não tenho a data aqui, deixa eu ver. Não tenho aqui. Bom, é mais pra frente ainda. Tem sim. Maomé vai surgir, Maomé vai ter a ascensão dele no século XII. Por volta de ano 1100 e pouco. 1100 e pouco. A ascensão do mundo. Ele morre em 27 de julho de 1290, deixa eu ver, 27 de julho de 1299, isso. E é ele que concretiza o mundo islâmico. Sim, a ascensão do mundo islâmico. Antes disso, esse povo era... Quem era esse povo? Eles eram chamados de quê? O mundo islâmico? Na verdade, você não vai encontrar, você vai encontrá-los como povos nômades, os beduínos, os palestinos da parte antiga, mas não tem um povo estruturado. Você vai ver a estrutura a partir daqui. O que não é Israel ou descendentes de Ismael é que forma esse povo, mas eles eram nômades, eram tribais. Não eram civilizações formadas, fechadas. Eles vão começar a se fechar a partir das conquistas do mundo oriental. E essa guerra foi por motivos espirituais ou por querer conquistar territórios? Porque... Sim. Sim, qual parte dos dois? O motivo é espiritual. Maomé se considerava o enviado de Deus para